hoje. Que situação, hein? Que situação, hein? Conte pra gente, ô Pedro Ramiro, a respeito dessa demissão de Diego Aguirre após 5 jogos, Ramiro. Foram 40 dias, 5 jogos, 1 vitória e 4 derrotas. Técnico Diego Aguirre, mais uma vez o Santos demitindo um treinador e agora tá atrás de outro. Houve uma demissão ainda hoje pela manhã, início da tarde também, entre a comissão gestora do time do Santos, o Alexandre Galo e também o próprio presidente Andrés Rueda, que decidiram demitir o Diego Aguirre. E agora estão atrás de um substituto. O Mano Menezes era a prioridade dessa gestão do Rueda. Eu digo era, porque eu até conversei com o Mano Menezes e confirmei até uma informação que o Pretzel trouxe logo depois da saída do técnico do Internacional. Ele me disse o seguinte, eu não tô afim, não pretendo, na verdade, assumir um trabalho agora no futebol brasileiro em 2023. Eu pretendo não assumir um trabalho no futebol brasileiro em 2023, foi isso que o Mano Menezes me disse, reafirmando o que ele falou pro Alexandre Pretzel logo depois da demissão dele no Internacional. Então o Diego Aguirre foi demitido e um detalhe, o Rueda nos deu entrevista no sábado, falando sobre demissão de treinador. Vamos ouvir um pouquinho do que disse o Rueda e até fazer uma comparação depois agora dessa demissão do Diego Aguirre. O Santos demite um técnico a cada 23 partidas, em média, na gestão Rueda. O senhor se arrepende de alguma delas? Já comentei. Eu me arrependo de não ter seguido com a ideia que eu tinha desde o início. A ideia é o seguinte, futebol é uma coisa a médio e longo prazo. Você não pode ficar trocando treinador e tal, você tem que ter pessoal e dar tempo, planejamento para 1, 2, 3 anos. Agora, infelizmente, o futebol não admite isso. Quer dizer, o resultado é resultado, não adianta, é muito bonito falar isso, mas, a pressão que existe de torcida, de sócios, de conselho, é humanamente impossível, tá? Me arrependo sim, caramba, como não, passou por nós, o técnico da seleção brasileira. Que a gente foi obrigado a trocar por resultados, tá? Associados com isso. Me arrependo, já comentei, do Caribe, de ter saído, mas naquele momento, o pessoal esquece, né? Tira uma foto de hoje. Tem que voltar lá atrás qual era a situação. Aí ele diz que se arrepende e de me explicou a situação, né, Ramiro? Ele basicamente explicou a situação. Me arrependo, mas é resultado, né? Eu só vou te falar, por exemplo, se a gente perder do Cruzeiro por 3-0, eu vou ter que mandar alguém embora, Exatamente. Fala, Soler. E aí ele não explica a situação da demissão do Fábio Carille, mas é muito fácil a gente saber, né? Ele foi demitido porque ele tem um problema de muito tempo com o Edu Dracena. E na época o diretor de futebol do Santos era o Edu Dracena, então ele deixou o diretor dele chegar e mandar o técnico embora sem mais nem menos. E dessa vez, tentando contextualizar a demissão do Aguirre, o Aguirre chegou a 1 mês, mais ou menos, com o Galo, né? Eles chegaram juntos, né? Depois das saídas do Falcão e do Paulo Turra. Então, assim, o Rueda imaginando que, como ele já falou algumas vezes, né? Eu não manjo de bola, não entendo de futebol. Ele conta com o apoio daqueles que supostamente entendem de futebol. E aí ele deve ter discutido ali com o Galo a possibilidade do Aguirre, eu não sei. E, assim, as pessoas que cercam o Rueda, alguma será que entende de futebol? Porque todas as escolhas do Santos foram equivocadas. O Santos ainda teve uma certa paciência com o Odair Hellmann, e não dá nem pra dizer que o Odair Hellmann, todo mundo avisou. Não, o Odair, ele fez bons trabalhos no futebol brasileiro. Sim. Ele tava no mundo árabe lá, não sei se é mundo árabe, se é mundo, enfim, dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita, do Catar. Oriente Médio. Do Oriente Médio, enfim. Porque tem gente que é fiscal, né? Que você não pode falar mundo árabe, porque, bom, enfim. É só uma expressão. Tudo bem, mas depois de um certo momento ali ficou claro que não estava dando muita liga o Odair Hellmann. Ele teve uma certa paciência.
Agora, com relação ao Paulo Turra, todo mundo ali no primeiro momento falou, cara, não vai dar certo. O cara tava no Atlético Paranaense agora e a situação tava bem complicada. Tá iniciando como técnico, ainda tem muito essa ligação com o Felipão. Aí ele demite o Turra, e isso eu tô falando só desse ano, né? Só dos Foram 8 meses. treinadores da gestão Rueda. E assim, o que deu certo mesmo foi o Cuca, né? Naquela ocasião que o Cuca levou o Santos à final da Libertadores. O Sampaoli ainda... pelo nível do time que ele tinha ali, ele conseguiu, né, colocar ali o Santos dentro de uma Libertadores, acho que foi vice-campeão no ano que o Flamengo foi campeão brasileiro, né? Vice-brasileiro. Vice-brasileiro, exato. Agora, de lá pra cá, cara, é impressionante, assim, né, as escolhas e... Meu, como que você contrata o Aguirre com a convicção e manda o cara embora 5 jogos depois? Eu não sou um defensor do Aguirre, eu acho que o Aguirre é um cara superestimado no futebol brasileiro. Não vi de fato um bom trabalho do Aguirre até hoje pra justificar o Santos ter ido buscar ele como um salvador da pátria. E aí 5 jogos depois vem a demissão porque os caras já detectaram que não vai dar certo. Então assim, cara, o Santos, o Cris, nosso Cristiano Panvec tava aqui falando e é verdade. O Santos hoje acho que assinou e registrou em cartório o rebaixamento. É questão de tempo. A cartilha tá completa. Não, completíssima, não tem nem o que dizer, assim. Vão atrás do quê? Vão ligar hoje desesperado pra quem? Pro Emerson Leão? O que vão fazer? Cara, eu não consigo pensar em um treinador hoje... Eu tenho um treinador que já seria... Já desde o início do ano, que é o Thiago Carpini, ou pelo menos depois do Campeonato Paulista. Seria ele, mas é mais uma aposta. Mas é um cara que mostra credencial, é um cara que consegue extrair dos jogadores, propor algo diferente, que tem novas ideias, é um treinador jovem, Será que ele tá preparado pra pegar um Santos de uma crise cara, tão grande mas a assim? questão não é o tamanho da crise. Porque se for ver, assim, nesse contexto, é muito mais difícil você assumir um Água Santa e levar pra uma final de Paulista. É mais difícil você assumir o Guarani, como ele assumiu em outras oportunidades. Cara, mas ele tá acostumado com pressão já. Pô, o cara vive do futebol, a gente não tá pegando um adolescente colocando. É um cara que, sabe, assim, trabalha com jogadores de nome, já tá criando um lastro, assim. Eu ainda sinto que se o Santos ousasse, tentasse buscar o Carpini, que renovou outro dia com o Juventude. Mas o Carpini renovar contrato também não quer dizer muita coisa, né? Porque ele renova e depois sai. E tá certo ele. E o trabalho dele no Juventude é espetacular. É bom. O que ele faz no Juventude é espetacular. E é capaz que o Juventude nem consiga subir. Porque começou mal, tá ali, tá brigando, tá ali entre 7º e 8º. Se eu fosse o Santos, iria atrás do Carpini. E se eu fosse o Carpini, aceitava o Santos e já com a condição, é o seguinte... Contrato até o final de 2024, porque se cair, eu sou o técnico que vai colocar o Santos novamente na... Como foi o Palmeiras com o Mas aí, PDV... Oi. Aí tem um grande problema, né? Porque quem vai assinar esse termo com o Thiago Carpini não estará mais no Santos, porque o presidente Andrés Rueda vai sair em dezembro. Então como é que ele vai assinar uma coisa, vai chegar outro presidente e vai mandar o cara embora? Porque se o Santos cai, o Carpini ele vai ser vai ter o primeiro carimbo na história do Santos Futebol Clube. Esse foi o treinador que esteve na última súmula de um Santos rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, acho que nenhum outro presidente ia manter esse cara por essa questão histórica e também pela questão de, não vou deixar um legado do Andrés Rueda aqui, já que o torcedor tá pegando tanto no pé de forma correta do Andrés Rueda. Tudo bem que o Marcelo Teixeira, que muito provavelmente deve assumir essa gestão, porque ele praticamente não tem oposição no Santos, é um cara que até que não tem uma relação tão ruim com o Rueda, né? O Rueda não declarou oficialmente que vai apoiar alguém, até evitou falar sobre isso, nem disse que também vai concorrer à reeleição, ele disse que não vai, na verdade. Então, muito provavelmente o Marcelo Teixeira deve assumir. Agora, só um detalhe, Corinthians, Santos e São Paulo tem aproximadamente 16 trocas de técnico durante a era Abel Ferreira no Palmeiras. Olha o tanto que esses 3 times dos principais dos 4 paulistas mudaram desde o anúncio do Abel Ferreira em outubro de 2020, contratado pelo Palmeiras. Então, o que mostra, obviamente, um erro de gestão nas 3 equipes.
Claro, o Palmeiras teve a competência de contratar o Abel Ferreira, contou com um pouco da sorte, óbvio, também, porque era um treinador que não tinha uma experiência tão larga ainda, mas que encaixou e que mostrou sua competência, mas é um erro muito crasso das 3 gestões. E que está sendo... Aliás, o que acontece dentro de campo é só um reflexo do que mostra uma gestão de futebol. O que acontece dentro de campo é totalmente proporcional, quase totalmente proporcional ao erro de uma gestão. Então você tem uma gestão que não investe no futebol como tem a do Corinthians, por exemplo, ou a do próprio Santos, ou a do São Paulo. São Paulo começando agora um pouco mais a ter um pouco de trabalho, mas ainda assim o Casares em muitos momentos dá algumas declarações que a gente não consegue entender. Uma dificuldade muito grande, e quem sofre no fim de tudo é o torcedor, que tem um resultado pífio dentro de campo. Bom, é isso, né? Acho que a gente vem falando nos últimos tempos bastante sobre a situação do Santos e acho que todo mundo aqui hoje tem aí uma certa até tranquilidade para criticar o atual momento, porque ninguém aqui, acho que em algum momento chegou a acreditar que essas últimas escolhas dariam certo, né? E com o Aguirre, 5 jogos... E PDV? Oi. Tem ainda um outro ponto, né? A gente bate muito nessa tecla do treinador, né? Que toda hora o Andrés Ueda muda o técnico, mas quantos foram, entre aspas, os homens fortes do futebol do Santos? Agora é o Galo, já teve o Falcão, ano passado era outro, então Elano, não é só o treinador que... Exato. Não é só o treinador que muda também toda hora o cara que ajuda o Andrés Ueda, que já falou abertamente que não entende de bola, mas o cara que teoricamente entende, toda hora ele troca também. Então, e aí chega um novo diretor, o cara vai falar, porra, precisa mudar aqui, não sei o quê, então eu vou trazer o meu treinador. Aí o treinador desse cara não funciona, ele vai lá, tem que contratar outro, o segundo não funciona, manda o segundo técnico embora e manda o diretor junto. A verdade é que, respeito à carreira de todos, né, foram grandes jogadores, Falcão, Galo, Edu Dracena, Elano. Agora, nenhum desses, nenhum consegue ter... O Edu tá começando, né? Acho que a gente tem que colocar ele como uma pessoa que tá começando, mas o Galo, o mas Falcão... Mas que ainda assim é responsável pelas atitudes dele, né? Que apesar de estar começando, tá iniciando... Sim, óbvio. Ele tem uma responsabilidade... E aí entra no balaio, né, Ramiro? Isso que você falou, né? Que ele tá começando, mas tem muita responsabilidade. Pô, ele mandou um treinador que fazia um bom trabalho embora, porque ele não vai com a cara do cara. Porque ele tem uma rixa de quando ele era jogador do Corinthians. Pô, isso daí é muito pequeno também pra história do clube de futebol. Sim. Exato, pô, faz as pazes com o cara, ou então seja 100% profissional, ó. Daqui pra dentro a gente conversa de bola, daqui pra fora quer que você vá pro raio que o parta, mas seja profissional. Não, tem culpa no cartório também. Mas pegando a carreira pós-campo, cara, Falcão, Galo, sabe? Confiar ainda que esses caras vão fazer... Você vê hoje quem são os executivos de futebol que tem destaque. Você sabe quem são os caras. Esses caras não tem, assim, não tem muito... como defender as escolhas do Rueda. O cara não entende de futebol, ele precisava ter alguém ali de fato que mandasse no futebol, que tivesse moral. O Emerson Leão já foi, né, algumas vezes procurado pelo Santos para assumir essa função, não quer. Mas o Santos precisa de caras assim, que conhecem o Santos, que tenham um know-how dentro do futebol e que consigam de alguma forma encontrar soluções que o Rueda e essas pessoas que ele confiou não encontraram. Boa sorte pro Santos na escolha desse novo treinador, mais uma vez. Se eu pudesse indicar um treinador, eu indicaria o Thiago Carpini, não é de hoje. Desde o final do Campeonato Paulista, eu acho que o Carpini é um nome que poderia ajudar o Santos. Você falou que indicaria o Humberto Louser. Bom técnico também, ótimo treinador também, pode ir lá. Aliás, liga pro Louser antes, melhor ligar pro Louser antes, melhor. Bom, é isso. Bom, falamos do Santos aqui então, nesse primeiro bloco dos donos da bola. O Peixe ontem perdeu pro Cruzeiro por 3-0. Volta a campo neste final de semana contra o Bahia, né? Isso. Contra o Bahia do Rogério Ceni, motivadíssimo. Mr. Ceni já colocou ordem na casa. Enquanto ele não brigar com ninguém, meu amigo, segura esse Bahia. Aliás, vai ser segunda-feira o jogo, fora de casa. E depois volta a pegar o Vasco da Gama na Vila Belmiro. E aí tem o clássico contra o Palmeiras, dia 8 de outubro, no Allianz Parque. Muito bom. Então, é isso. E o Mr. Ceni era um bom nome, hein?
O Ceni era um bom nome. Com certeza. Mas será que iriam atrás por toda a história? Acho que não. Mas já falaram do Rogério no Santos e que seria aceitável, né? O Rogério no Santos. Eu acho que seria aceitável também. Pra mim, o Rogério poderia ser técnico até do Corinthians, né? Mas é fácil, né? Falar. Eu gosto dessa sua teoria. É boa, é ótima. Ela causa calafrios, né? Nos São Paulinos e nos corintianos. Ela é utópica. Isso que é o mais legal. É impossível você ficar indiferente a essa opinião. Bom, a gente volta daqui a pouco, então, com o Soler lá nos arredores do Allianz Parque. Vamos falar do Corinthians e também do São Paulo, que tem decisão contra o Flamengo domingão. E, claro, você acompanha tudo, cada detalhe aqui na Rádio Bandeirantes.